E agora a gente vai te mostrar um esquema que pode ter fraudado a venda de mais de 200 imóveis ligados a uma entidade católica. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra 2 suspeitos de falsificar documentos em cartórios. O caso foi mostrado em primeira mão aqui, no Domingo Espetacular. O empresário vítima do suposto esquema diz ter sofrido um prejuízo de pelo menos 40 milhões de reais. 2 cartórios, uma entidade religiosa ligada à Igreja Católica e um banco de investimentos. Esses são os personagens de uma trama denunciada pelo Ministério Público e que agora foi aceita pela Justiça. O ponto de partida? Certidões e escrituras de um único imóvel, com informações conflitantes. Toda vez que você começa investigando uma fraude imobiliária, normalmente isso são sinais de um esquema muito maior. O caso foi divulgado em primeira mão pelo Domingo Espetacular em junho do ano passado. A negociação que gerou suspeita é a venda deste prédio, um hotel de 21 andares no centro do Rio. A algumas quadras dali, o 7º cartório de registro de imóveis lavrou a escritura. Valor do negócio, 35 milhões de reais. Mas para surpresa do Ministério Público, um outro cartório, que fica em Belford Roxo, a 30 quilômetros do centro da capital, emitiu uma certidão por um valor 7 vezes menor, 5 milhões de reais. O mesmo número de cheque foi usado para transações diferentes nos 2 cartórios. É fraude. Não tem como, é porque é fraudado. Quando você pega uma certidão certificando que tem uma escritura lá, e o que você certifica é diferente do valor da escritura, isso demonstra fraude. Num primeiro momento, Carlos Imbuzeiro Fontes e Ronaldo Cortese vão responder por falsidade ideológica e peculato, quando um funcionário público se aproveita do cargo para obter vantagem indevida. Na época, Fontes era enteado do tabelião Cortese. Eles chegaram a trabalhar juntos, mas Fontes atuava em outro cartório no período investigado. Minha percepção foi que ele, vendo a possibilidade de realizar alguma fraude, algo que lhe trouxesse uma vantagem econômica, ele sugeriu que isso fosse lavrado lá em Belford Roxo, onde seu então padrasto era o tabelião responsável pelo 2º ofício de Belford Roxo. Mas o caso parece ir muito além de uma mera falsificação de documentos. O Ministério Público suspeita de que essa transação faça parte de um golpe imobiliário. A Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência é quem tinha a posse do imóvel, isto é, do terreno onde hoje funciona o hotel. A entidade católica alugou o prédio para o casal de empresários, Carlos e Elizabeth. O edifício foi todo reformado no investimento de 40 milhões de reais. Para nossa surpresa, o contrato de locação foi assinado, isso na primeira semana de junho. Para dias depois, menos de 15 dias depois, então recebemos a notificação informando que esse imóvel havia sido vendido para o Opportunity. A venda ao Banco Opportunity também foi cercada de mistérios. O terreno onde fica o hotel teria sido doado para a Venerável Ordem por uma pessoa de nome Gonçalo Ferreira. O testamento dele data de 1715, um período em que ninguém era dono de terras no Rio de Janeiro, porque tudo pertencia à coroa portuguesa. As únicas provas que apontam a doação de Gonçalo Ferreira para a ordem são documentos da própria instituição religiosa, sem a apresentação do testamento. Mesmo assim, a entidade que tinha apenas a posse do imóvel passou a ter a propriedade. O possuidor ele pode ceder a posse dele, né, e ele pode até ceder a título oneroso, ou seja, ele pode cobrar pela cessão, mas o ato de vender, né, de dispor, realmente é restrito ao proprietário, ao dono do imóvel. O Ministério Público suspeita que essa manobra em cartórios possa ter viabilizado a comercialização de pelo menos 200 imóveis entre a Venerável Ordem Terceira e o Banco Opportunity. Esse inquérito ainda está em curso na 4ª Promotoria de Investigação Penal Especializada aqui do Rio de Janeiro. Mas a decisão da Justiça em aceitar a denúncia sobre as fraudes nos cartórios traz esperança para quem busca indenização. Não foi fácil juntar todas essas provas, né? Foram idas e vindas a inúmeros cartórios. Eu fico, sinceramente, mais aliviada e creio que a Justiça está procurando fazer a parte dela, né?
A Associação Lar São Francisco de Assis da Providência de Deus, sucessora da Venerável Ordem Terceira, informou que a venda do imóvel ao Grupo Opportunity foi regular e lícita, que não possui conhecimento nem participação em qualquer irregularidade e que obteve todas as certidões necessárias para realizar a transação. O Opportunity, fundo de investimentos imobiliários, alega que é vítima de fraude e falsificação ocorrida no cartório de Belford Roxo. O grupo afirma que pagou 35 milhões de reais pelo imóvel e que foi surpreendido por um documento com valores diferentes do que foi pago e assinaturas falsas, tanto dos diretores do fundo quanto da Venerável Ordem Terceira. Ronaldo Cortese, tabelião do cartório de Belford Roxo à época, não quis gravar a entrevista. Por telefone, disse desconhecer o processo e as acusações. O advogado de Carlos Imbuzeiro Fontes, ex-funcionário de Ronaldo Cortese, criticou a investigação do Ministério Público e disse que o cliente dele figura como bode expiatório no processo criminal. A defesa de Décio Luiz Gomes, tabelião do 7º cartório no centro do Rio, não respondeu aos nossos contatos. Se a fraude ficar comprovada, os donos dos cartórios podem perder a concessão. Considerando a possibilidade de uma condenação criminal ou mesmo de uma condenação, né, por responsabilidade civil aí de devolução de valores, há sim o risco de perder essa delegação. Elizabeth e Carlos esperam receber de volta pelo menos os 40 milhões de reais investidos na reforma do hotel. Economias de uma vida inteira. Para saldar parte das dívidas, Carlos precisou se desfazer de 2 supermercados que empregavam mais de 300 funcionários. Eu quero aquilo que é justo.